Então fiquem agora com a mentirinha maravilhosa. Toma. Boa noite. Tudo bem com vocês? Então, estou aqui de volta para apresentar mais um estudo. E aproveitando as semanas, as vibrações da semana da criança, eu escolhi um texto que é sobre a simplicidade, o texto original do Pastorino, mas que fala das crianças, né? Dessa figura simbólica de criança na nossa vida, na nossa jornada. Obrigada. Bom, a proposta do estudo é que possamos compartilhar com os outros, né, cada compreensão, para enriquecer essa nossa mente tão calorosa. Então vamos lá. Vamos fazer como a gente sempre utiliza, de cada um ler um versículo para poder ir absorvendo a passagem com mais facilidade. Eu utilizei como referência o Evangelho, Sabedoria do Evangelho, volume 4, do Carlos Pastorino, que é uma visão direta das passagens do Evangelho. E eu tenho gostado muito de usar o livro Durante, né, que é um livro, para quem não conhece, é um livro que traz também informações desde a origem, né, do nosso planeta, a evolução, do crescimento, até chegar na última parte, que é a parte 4, que são as passagens, é a passagem de Jesus aqui na Terra conosco. É um texto diferente do Evangelho, não é com versículos, às vezes não utiliza de linguagem tão complexa, né, para a compreensão, é mais direta, e eu acho que é bem legal, que vai ajudar a gente a compreender essa passagem. Lucas, capítulo 9, versículo 46 a 48. Surgiu um pensamento neles sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou uma criancinha e colocou-a junto de si e disse-lhes: Quem quer que receba essa criancinha, em meu nome, a mim me recebe. E quem quer que me receba, recebe aquele que me enviou. Pois aquele que for menor dentre todos vós, este será grande. Marcos, capítulo 9, versículo 33 e 37. E chegaram a Cafarnaum, e estando ele em casa, perguntou-lhes: sobre o que pensáveis no caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam conversado entre si qual deles era maior. E sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servidor de todos. Tomando uma criancinha, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse-lhes: Quem quer que receba uma criancinha assim em meu nome, a mim me recebe. E quem quer que me receba, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. E agora o último, que é Mateus. A Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5. Naquela hora, chegaram-se os discípulos a Jesus, perguntando: quem é, então, o maior no reino dos céus? E tendo chamado Jesus uma criancinha, colocou-a no meio deles. E disse, em verdade vos digo, quem se não vos modificardes e não vos tomardes como as criancinhas, não podeis entrar no reino dos céus. Quem, portanto, se diminua como esta criancinha, esse é o maior no reino dos céus. Quem receba uma criancinha assim, em meu nome, me recebe. Bom, são os 3 evangelistas com a mesma passagem, com alguma similaridade.
Vocês querem que leia mais uma vez ou passa para frente? Tá bom. Tá bom? Então, eu tenho um livro de Urântia que é mais descritivo, assim, a passagem. Podemos? O livro de Urântia, a vida e os ensinamentos de Jesus. Documento 158, 81 e 82, na casa de Pedro. Partiram de Cesareia para o parque de Magadã, perto de Betsaida, na quarta-feira, dia 17 de agosto de 29 depois de Cristo. Olha que legal, aqui tem inclusive a data. Então, Jesus aqui estava com 29 anos. Chegaram em Cafarnaum durante o crepúsculo e, seguindo por caminhos poucos frequentados, foram diretamente à casa de Simão Pedro para jantar. Enquanto Davi e Zebedeu preparava-se para levá-los ao outro lado do lago, eles permaneceram na casa de Simão. E Jesus, levantando os olhos até Pedro e os outros apóstolos, perguntou: Enquanto caminhavam juntos essa tarde, sobre o que faláveis tão gravemente entre vós? Os apóstolos ficaram calados, porque muitos deles haviam continuado a discussão iniciada no Monte Hermon, sobre as posições que eles deveriam ter no reino que estava para vir. Quem deveria ser o maior? E assim por diante. Jesus, sabendo que ocupava os pensamentos deles naquele dia, com um gesto chamou um dos pequenos de Pedro e, colocando a criança entre eles, disse: Em verdade eu vos digo, se não mudardes e se não vos tomardes mais como esta criança, pouco progresso fareis no reino dos céus. Aquele que se humilhar e tornar-se como este pequeno, virá a ser o maior no reino do céu. E aquele que receber este pequeno é a mim que recebe. E aquilo que recebe a mim, recebe também a ele que me enviou. Se quisesse ser os primeiros no reino, procurai ministrar essas boas verdades aos vossos irmãos na casa. Mas se alguém fizer um destes pequenos tropeçar, seria melhor para ele que uma pedra de moinho lhe fosse atada ao pescoço e que fosse jogado no mar. Se as coisas que fizerdes com as vossas mãos, ou as coisas que vides com os vossos olhos, ofenderem o progresso do reino, sacrificai então essas partes idolatradas, pois é melhor entrardes no reino sem muitas das coisas amadas da vossa vida, do que vos apegar a esses ídolos e ver-vos excluídos do reino. Mas, do que tudo, entretanto, assegurai-vos de não desprezar nenhum destes pequenos, pois os anjos deles contemplam sempre as faces das hostes celestes. Quando Jesus acabou de falar, eles entraram no barco e velejaram para o outro lado, até Magadã. Acho que dá para ter uma visão geral do que ocorreu nessa passagem, né? De confusões que estavam acontecendo com os discípulos, cabeça, né, vibrando de uma forma onde Jesus captou. E esse detalhe, né, do que é esse caminhar, o processo de ensinamento do Cristo, né, do Jesus do Cristo para todos nós. Bom, eu gosto de mostrar como ocorreu, em que momento, que aí já fala que foi no ano de 29, no mês de agosto, se não me engano, do
já no nosso calendário. Essa passagem ocorreu após o momento que eles saíram do monte de... Aqui não dá para ver, mas está aqui, que foi logo após a transfiguração. Cristo fez a transfiguração com os apóstolos, três apóstolos que estavam presentes com ele, desceu o morro e caminhou até Cafarnaum. A gente já sabe que Jesus escolheu Cafarnaum como a sua cidade, a sua moradia. Eu não sei se vocês sabem, mas ele não morava sozinho. Ele morava com Pedro, com as crianças do Pedro, com a mulher do Pedro. E junto ao Pedro também morava o André com a sua esposa e seus filhos. Então era uma grande família. E Jesus, olha, pensa, Jesus ali com eles, compartilhando do mesmo teto, né, da mesma casa. Então eles foram a pé daqui até Cafarnaum. E em Cafarnaum eles iam pegar um barco para Magadã. Tinha uma época que eles achavam que essa cidade era a mesma cidade de Magdala, né, onde nasceu Maria Madalena. Mas depois, recentemente, eles encontraram uns destroços, né, que descobriram que era a cidade de Magadã, que era uma cidade bem próspera. E ela passou a existir novamente no mar. Então vamos lá. Nessa conversa em que os discípulos estavam tendo nessa caminhada até Cafarnaum, eu acredito que as conversas estavam bem caloradas, assim, era uma discussão da qual eles queriam ter alguma resposta entre eles sobre umas dúvidas que já estavam martelando na cabeça de alguns deles, né? Então esse descontentamento que estava sendo sussurrado entre eles, isso foi captado por Jesus, lógico, né? A capacidade dele em absorver essas coisas é muito grande. Então isso já estava se prolongando, né? Isso já estava sendo levado à discussão há algum tempo entre eles, né? Vários argumentos entre eles, querendo e julgando a competência de quem realmente ia assumir o comando, né? As ideias, a posição do Cristo após o já anunciado desfecho que seria a morte de Jesus. Então, apesar de Jesus ter ensinado que o discípulo não é maior do que o seu mestre, eles eram humanos, né, e achavam que tinham melhor capacidade em escolher, em avaliar, em julgar, em decidir qual seria esse representante. Né? Então, eles achavam ter essa autoridade, né, de decisão e de escolha, e que a escolha de Jesus não estava 100% perfeita, pois eles julgavam que existia algum representante que fosse melhor do que Pedro. Aí as discussões eram grandes, eram vários temas que iam fermentando a cabeça desses meninos, né? Então eles já colocavam que Jesus poderia ter escolhido uma casa mais tranquila. Por que Jesus escolheu morar com Pedro? Morando com Pedro, mulher, filho, sabe-se lá quantos filhos são, André, mulher, filho, sabe-se lá quantos são, e sogra de Pedro também. Então, por que ele escolheu? Por quê? Por qual motivo ele escolheu Pedro? Mais um motivo para ficar nessa discussão. Aí Jesus paga o imposto ao templo por ele e por Pedro, e sem pensar em fazê-los aos outros, nem ao André, que também morava junto com ele não pagou. Por qual motivo? Porque, voltando lá na primeira, nesse livro, do primeiro estudo, tudo é na casa de Pedro. Parecia que a casa de Pedro aceitava todo mundo. As reuniões do culto no lar eram na casa de Pedro. Ele parece que acolhia todos,
Seria Jesus que falar com André, estava falar lá com e ele Judas. acolheu Jesus, então todos iam até a casa de Pedro, né? E pelo que conta a história, o que a gente sabe é que o que tinha melhor recurso dos discípulos era o Pedro, né? Porque ele tinha vai falar aqui, ele tinha também ele tinha sociedade, o Zebedeu. No barco, né? Exato, de pescaria, né? Aí esse desagrado que aí cada um dos discípulos teve que pagar a sua parte, então eles achavam que era injusto, porque então agora nós também temos que pagar e não fomos incluídos nessa bondade de Jesus também pagar o meu imposto. E por que Pedro? Se ele tinha uma melhor condição e ele tinha condição de fazê-lo, de pagar, por que Jesus foi pagar o imposto para Pedro? Já que ele tinha essa companhia de pesca em sociedade com André e Zebedeu. Porque a gente sabe que era, pela história que conta, que tinha melhor recurso. Então, assim, tudo era motivo para que se discutisse, né? Apesar deles dizerem que que legal, Jesus foi super bacana de pagar a parte do Pedro, já que ele estava utilizando a casa do Pedro como moradia. Era uma forma de demonstrar a sua gratidão em utilizar, né, da casa, já que não pagava aluguel, como a gente pagaria hoje, alguma coisa desse tipo. Então, foi uma forma dele ajudar o Pedro nas despesas que ele tinha no dia a dia naquela casa. Né? Mário, só uma tempo. Porque quando o senador ele foi para Cafarnaum, que era o melhor, era por causa do clima. O senador, em 2000 anos, ele vai para Cafarnaum, ele não vai para outro lugar, ele foi morar em Cafarnaum. Na casa de Pedro? Não, estou falando o senador que hoje é Emmanuel. Público. Foi morar em Cafarnaum, que era uma cidade grande daquela época e o clima muito bom, e ele foi morar lá. Podia ter ido para Jerusalém, não, mas foi para Cafarnaum para morar lá. Foi onde ele conheceu Jesus. Sim. Mas havia mais. Aí eles também citam o fato de o mestre mudou o nome do Simão, acho que era Shimon, para Quebás, né, que é Pedro. E sendo conferidas prerrogativas de chefe sobre os outros. Então, o ciúme entre eles estava crescente. Né? A discussão entre eles de quem seria realmente o escolhido para assumir aquele posto, já que Jesus, a qualquer momento, ia passar pelo assassinato, pela morte, pela crucificação. Então, assim, são só fatos que a gente conhece, né? Desconhecemos outras informações sobre o que mais aconteceu como justificativa, entre aspas, né, por eles, desse processo de fofoca. Não deixa de ser fofoca, né, gente? É o que a gente vive hoje. E demonstra também pra gente o quanto somos todos humanos, né? Somos todos... Passamos todos pelo mesmo processo de avaliação e de não nos conhecermos na profundidade. Quando estamos no rasinho, a gente vai no comum, no senso comum, na observação comum, né? No blá 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 de todo mundo, sem fazer esse aprofundamento, esse conhecimento, essa consciência, né? de que realmente é válido ou não ser discutido. Então, essa crise de ciúme, ambições ocultas e algumas até mal disfarçadas, já gerava esse atrito entre o grupo, entre os integrantes, os discípulos do grupo. Então, quem realmente seria o chefe após o tão anunciado assassinato do mestre? Eles tinham a percepção de que Pedro era o predileto. Mas quem realmente seria o escolhido? Pedro podia ser o mais velho,
mas seria o mais sábio? Pedro seria o administrador mais competente? Seria o mais fiel nas interpretações das ideias da palavra do Cristo para todos nós? Seria o mais culto? O mais prudente? Então, eles entraram em julgamento, em avaliação de quem realmente seria o Pedro e se ele realmente seria o mais indicado e o mais apropriado em assumir este posto. Então, Jesus ainda não tinha dado a chave, né? Não tinha dado ainda a certeza de qual seria a escolha. E isso só aconteceu após a sua paixão. Ele pergunta a Pedro 3 vezes se ele o amava. E daí, o amor verdadeiro, demonstrado pelo Pedro, sentido pelo Pedro e absorvido pelo Cristo, decide sobre a escolha de quem seria o sucessor. Mas o Jesus podia falar isso para os discípulos? Não, gente, aqui, vamos acalmar os ânimos, né? Vamos sossegar. Eu já escolhi o Pedro. Vocês acham que ele poderia falar assim direto? Né? Sem passar por um argumento mais edificante, um argumento mais iluminado para que eles aceitassem com mais tranquilidade? O que vocês acham? O tempo foi muito grande, porque ele é no ano 29, ele morre a 33, era quase 4 anos para ficar naquela luta. Então, vamos levar devagar, ele também, vamos levar isso aqui devagar. E ele não ia chegar e falar, esse aqui é o chefe. Ele era sábio demais para fazer uma coisa dessa. Exatamente. Essa questão da data, não é bom pegar isso não, porque o livurante aponta que a data de nascimento de Jesus é antes do ano zero. Isso. Assim a morte dele, coloca qual data? Esse 29 aí não quer dizer que ele estava com 29 anos, ele estava mais avançado na idade. Não. Tanto que depois da transfiguração, já era o ano da morte dele, que logo depois vem a transfiguração. Bom, não importa, realmente eu vou checar as datas e bater no pau. Na verdade, o que traz também é, independente de quanto tempo ainda restava, se for um ano vivendo essa discussão, ou meses, isso ia terminar gerando um desconforto e uma queda energética naquele grupo que não era o momento para isso. O que precisava fazer era elevar, e fazer com que todos estivessem vibrando no mesmo propósito, que seria de ensinamento, de divulgar o ensinamento do Cristo, e também de aceitação. Se o Jesus se apresenta como sendo o mestre, então quem está no comando, aí é uma questão de hierarquia, de ordem. Quem está no comando era Jesus. Então, o respeito dos discípulos quanto à escolha e opinião do Cristo deveria ser colocada na visão iluminada, e não no humano, nas questões humanas, onde nós é que fazemos a nossa queda. Quando perdemos essa conexão com o divino e que só ficamos nessa margem, nessa borda humana, é o que nos leva ao erro, a sair dessa sintonia, a sair do propósito evolutivo e cair na fofoca, nas discussões, na falta de energia, na falta de propósito. É o que nós temos que estar vigilantes para que não entremos nessas questões no nosso dia a dia, de fazer sempre essa conexão. E realmente, como o Júlio tem razão, não importa a data, essa data não é significativa. Eu só coloquei porque eu achei interessante pelo maior nível de detalhe que tem no Lunante. Então, aí, quem de fato era o maior entre eles?
quem de fato poderia assumir esse posto dentre eles. Então, com essa sabedoria profunda, né, com essa visão iluminada de Jesus, realmente ele pensa em uma parábola para que ele pudesse passar para os 12 apóstolos a visão e o sentimento dele de uma forma de compreensão mais pronta e uma melhor fixação, e mais profunda também, né? Para que eles olhassem para aquilo, para aquela parábola, resolvissem aquela parábola com essa abertura, né, no coração e no sentimento. E nós também. Então ele manda chamar uma criancinha, ele chama uma criancinha para começar a dizer a parábola. Curiosidade, quem era a criancinha? No Evangelho, em momento algum eles citam quem seja a criancinha. Não fala qual que é a origem, se é menino, se é menina, só aparece essa criança, né, na cena, mas não diz de onde veio, nem nada, né? Então, Jesus estava em sua casa, que seria a casa de Pedro, e também onde morava André. E é sabido que Pedro e André eram casados. Então, a resposta mais pronta deveria ser o filho de Pedro ou de André. Porém, o que coloca o pastorino é que as narrativas evangélicas, elas nunca mostram que eles eram casados, que eles tinham uma vida marital, marido e mulher. Não tinha. Em momento algum isso é colocado. Fala de Pedro sobre a sogra. Então, se fala sobre a sogra, que também Jesus criou a sogra de Pedro, então ele era casado. Mas em momento algum, os evangelhos assumem e colocam no evangelho que Pedro era casado, que Pedro tinha filhos, ou que André tinha filhos, né? Então, isso não é dito em momento algum no evangelho. Só algumas figuras que aparecem como sendo com esse formato de casais, né, que são marido e mulher. Mas não são pessoas principais, não são personagens principais dos fatos que ocorreram com Jesus. Mas no livro a gente fala que é filho de Pedro. Não fala nem que é filho ou filha, fala criança. É um dos de Pedro, então quer dizer, é um dos filhos de Pedro, que pode ser uma menina ou um menino. Bom, então Jesus chama uma criancinha e a carrega no colo ou abraça, junto ao grupo dos 12 apóstolos. E ele apresenta um modelo a ser imitado pelos apóstolos e por nós. Quem quer ler? Se não vos modificardes, começa lá em cima? Não, passa só essa parte. Se não vos modificardes e vos tornardes, ou seja, voltardes a ser crianças, não podeis entrar no reino dos céus. E continua. Quem se diminuir será o maior, diríamos em linguagem moderna, minimizar-se. Não é, pois, da humildade que aqui se trata, já que a criança não é humilde, é pequena. Então, aí nesse texto, o que fica para nós é a necessidade de modificar, de nos tornar ou voltar a ser criança. Se eu não puder fazer esta mudança, essa transformação, eu não poderei estar no reino dos céus. E se eu não me diminuir, eu não serei maior. E quando ele fala diminuir, ele quis dizer na tradução que é se tornar pequeno. Então, na língua moderna, miniaturizar-se, né? Tornar-se miniatura. Então, não é, pois, de humildade que se trata o texto. Eu não sei vocês, mas várias vezes eu escutei essa passagem como sendo a representação da humildade, né? O fato da criança, de ser criança, voltar a ser criança, é me tornar humilde.
Mas quando fala mais aprofundado do texto, o texto fala é de se tornar menor, né? E não se tornar criança. Então não é se tornar humilde, é se tornar pequeno. Alguns textos eu estou ouvindo também a questão da pureza. É a humildade, a pureza, porque criança é pura. Tudo isso tem a ver, sim, com esse sentimento de se tornar criança. Nós vamos evoluir no texto, tem que falar rápido, porque o texto é longo, porque são várias percepções e visões durante todo o processo, visões em cada nível, né? Então vamos lá. Quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos, o servidor de todos. O Filho do Homem veio para servir e não ser servido. Aqui é meio um resumo de todas as passagens dos 3 evangelistas. O que dentre vós for o menor de todos, esse será grande. A lição do apequenamento e do serviço se resume numa garantia para o futuro que Jesus nos fala. Quem recebe uma criança assim em meu nome, é a mim que recebe. Então, que crianças que são essas? Né? Quando falamos de criança, não na criança física, mas da expressão criança. Quem seriam essas crianças? Tem o símbolo de que todas as crianças devem ser sempre acolhidas pelos adultos, pois as crianças dependem de nós, que somos mais velhos, que somos adultos, é que passamos para ela confiança, segurança, ensinamentos. Então elas precisam sim de nós adultos para crescerem saudáveis, adultos saudáveis, né? Mas não seriam apenas as crianças classificadas por causa da sua idade física. Aqui ele fala o ser criança do Espírito novo, porque podemos ter adultos que ainda se encontram no estágio criança, porque ainda são espíritos novos ou espíritos ainda que não amadureceram. Então são considerados espíritos crianças, espíritos jovens. Quais são algumas características, qualidades das crianças? Quem fala para mim? Vamos ver. A pureza, né? Quem arrisca? Espontaneidade, pureza, Inocência. Hã? Inocência, amor. Porque agora nesses tempos agora, já se fala, já tem inclusive livros sobre crianças azuis, crianças superdotadas, crianças que vieram não para servir, mas para educar a todos nós. Sim, aí a gente classifica essas crianças não como crianças imaturas, mas crianças maduras, que vieram no Que estão aqui entre nós. Exato. Que não são espíritos novos, né? Exato. Como você Já está são falando aí. espíritos preparados para esse processo de transformação que estamos Sim, vivendo. tanto que eles são espíritos já tão avançados que hoje você pega uma criança de 3 anos. Eu, com 80, eu não consigo manejar o celular, e com 3 anos ele dá uma aula que não tem nem tamanho. Mas você concorda comigo que a responsabilidade nossa passa a ser maior? O receber uma criança com esse espírito evoluído, dependendo de nós, seres humanos, que estamos aqui nesse processo ainda de aprendizado, elas dependem muito mais de nós precisamos ter muito mais responsabilidade e consciência na educação dessas crianças, porque senão elas serão desperdiçadas. Assim, elas têm que ser Porque se elas educadas para não o bem. forem, exato, se elas não forem conduzidas da melhor forma, por mais que ela tenha essa força, né, toda essa inteligência, todo esse preparo, se nós, adultos, não fizermos a nossa parte, nós vamos falhar com elas. Agora, é claro que elas vão nascer em ambientes preparados para recebê-las. Com certeza. Isso aí é mesmo. Elas enxergam, elas têm uma mente muito mais avançada. Sim. Elas observam na frente da gente muito mais. Mas se elas não tiverem um ambiente adulto acolhedor por todas essas referências, por todos esses poderes, elas podem ser prejudicadas e nós também. Porque perderemos a oportunidade de termos espíritos mais evoluídos junto a nós, fazendo um trabalho evolutivo.
Então, humildade. Então, elas são sempre dispostas a conhecer, a reconhecer a sua incapacidade. Estão sempre prontas a ouvir, a aprender com a gente. Amor, sempre disposta a perdoar. Numa discussão entre crianças, daqui a pouco elas voltam como se nada tivesse acontecido e vivem a brincadeira da mesma forma, sem ter rancor e nem tipo de pensamento negativo. Essa necessidade do saber nas perguntas constantes, às vezes são até constrangedoras, porque a gente fica tentado como responder algumas perguntas dessas crianças, não é verdade? Nos deixa assim com calça na mão. Perseverança, quer sempre mais, né? Quando quer uma coisa, elas não desistem, elas insistem, você prometer que você vai, você promete que você vai me dar, você promete e fica na insistência até que eu cedo também. A inocência, não tem malícia, né? Tudo é natural, tudo é limpo, tudo é lindo. Simplicidade, aceita tudo sem preconceito, não tem o preconcebido do adulto. Né? As crianças que são preconceituosas são crianças que foram construídas assim. Né? E não é da natureza da criança ter preconceito. Então elas sempre aceitam, acolhem, né? E sempre incluem as diferenças. E docilidade, elas deixam-se guiar confiando de que nós adultos iremos guiá-la no caminho saudável. Bom, agora nós vamos fazer uma visão diferente. A gente começa a fazer um mergulho até o final do estudo para chegar em todas as posições, em todas as compreensões sobre esse tema. Aí falamos da personalidade. O que seria a personalidade? Sou eu, Magda, que para prevalecer todos que me cercam, que é o externo, né? Então eu estou sempre nessa luta constante da aceitação, né? Eu estou sempre querendo ser bem aceita, bem acolhida por todos. Porque minha preocupação, a minha personalidade Magda está preocupada apenas com o externo. E as outras atividades, né, que seriam as minhas habilidades, elas são avaliadas pelos outros. Isso continua do lado de fora. Continua no externo. Continua ainda sendo valor para mim a aceitação do outro, o agrado do outro, o elogio do outro. Não é assim? É a minha personalidade que age sobre esse comando do meu corpo físico. Né? Então, o que vem do de fora para mim é sobre o que eu consigo externar, que seriam as minhas habilidades. Já no espiritualismo, nada disso se dá. Por quê? Alguém arrisca? Porque isso está fora da questão do egoísmo. Porque a evolução passa a ser interna. Então, já é no meu interior que eu vou trabalhar as minhas questões, as minhas necessidades, as minhas buscas, né, de crescimento evolutivo. E isso passa a ser invisível para quem está do lado de fora. Às vezes eu tenho uma atitude de bondade, onde o outro vê, mas não necessariamente é para isso que eu sou bondosa. Eu sou bondosa por ser, e não por querer, como uma habilidade, agradar ao externo. Então, só um mestre, né, que possui o dom de penetrar nas mentes, né, no âmago dos discípulos, poderia dizer quem é o melhor, quem é o maior. Então, não era o que Pedro fazia à vista dos discípulos que daria essa condição de ser, né, o substituto, o representante do Cristo aqui na Terra depois que ele fosse embora.
e sim essa habilidade, esse dom dele ter de perceber se realmente estava na condução certa do seu processo evolutivo. As exterioridades enganam. Eu posso me apresentar boazinha, eu posso fazer ter boas atitudes, mas no meu cabeção eu estou desejando matar e enforcar o primeiro que passar na minha frente. Mas eu não assumo isso, porque eu coloco essa minha máscara de que eu sou boazinha, de que eu ajo de acordo com as leis, mas no meu íntimo é diferente. Então, até isso eu tenho que perceber até quando eu faço a minha bondade. É por mim ou é pelos outros para mim, né? Para me agradar. Então, ninguém pode julgar em momento algum. Porque se eu julgar, o que vai acontecer comigo? Também serei julgado. Então, eu vou estar apenas neste nível humano, não mais na tentativa do divino, porque nós temos só tentativa, né, gente? Nós ainda não somos divindades. Estamos no exercício de. O que é a personalidade transitória diante da individualidade? Individualidade a gente coloca como sendo o meu espírito. Não tem tempo, é eterno e está sempre em processo evolutivo. E a minha personalidade, ela é transitória. Estou hoje como Magda. Hoje eu sou Magda, né? Mas em outra oportunidade, sabe-se lá quem serei. E sabe-se lá quem eu já fui, né? Por tantas vidas na qual eu já experienciei. Então, essa personalidade transitória é esse recém-nascido, né, que balbucia sons desconexos. Então, o exemplo dado à criancinha está evidente nesse ensinamento. Se a personalidade, que seria eu, Magda, não se diminuir, não se tornar miniatura, não poderá dar esse mergulho neste reino dos céus, ou seja, no coração. É nessa centelha, nessa porção. Então, para eu estar presente com essa porção divina, eu preciso fazer este mergulho. Então, essa miniatura de mim mesmo tem que ir até a grandeza do ponto adimensional. E quando faz esse mergulho, vai no adimensional, aí você tem a sensação da expansão. Porque o infinito também é adimensional, ele não tem dimensão. Então é essa sensação de expansão, né, de crescimento. Está dando para entender, gente? Agora, lógico que eu preciso modificar, eu tenho essa necessidade de modificação e voltar a ser como uma criancinha. Se isso não se pode penetrar no coração para unificar-se com o Cristo interno, se eu não fizer isso, eu não faço essa conexão com esse meu Cristo interno. Então eu tenho que me diminuir, me tornar criança, para poder fazer essa conexão, com essa, unificar com essa centelha divina que seria o meu Cristo interno. Então esse o maior ou o menor, ele será julgado apenas ao reino dos céus, não mais esse julgamento externo, porque agora eu estou fazendo esse mergulho íntimo, esse mergulho interno. Então é aqui, nesse meu propósito, nessa minha condição, que eu consigo fazendo com essa relação ao reino dos céus, é que eu consigo ter essa avaliação do maior ou menor.
e não aos meus dons e às minhas faculdades da minha personalidade. Não mais o que eu faço como um atributo, como uma habilidade, como algo que eu demonstro só para o meu externo. E não são essas qualidades, né, da minha personalidade que vão decidir qual é a minha grandeza. Não é o que eu conquisto no externo que eu terei essa avaliação interna. Ok? Se eu diminuo, aí eu estou sendo humilde, aqui é no sentido da humildade, eu poderei ser o servidor de todos, porque eu vou servir sem esperar nenhum retorno, ou pagamento, ou elogio. Não, eu estou pronta para servir. E eu vou me diminuir para servir a todos sem distinção, sem esperar nenhuma premiação por isso. Então, servir desinteressadamente, não importa qual é a avaliação do outro. Isso não entra na minha soma de conquista evolutiva. Tá? Então, mesmo que o outro seja indiferente ao meu esforço, não importa. Eu estou fazendo o meu serviço, estou fazendo o meu trabalho, a qual eu me propus. Então, assim agem as crianças. Elas prestam um favor, entrega e tchau. Né? Elas não têm nem a expectativa de receber um elogio, um agradecimento. Elas passam a fazer o melhor e pronto. Servem e passam. E servem. Agora, a segunda avaliação também é valiosa, que é da personalidade e da individualidade. Aí entra o acolher, em nome do Cristo, as crianças que encontramos abandonadas, desprovidas, perdidas, em qualquer idade física que se encontre, como a gente falou antes. Existem crianças, espíritos que são crianças, independente da idade física. Né? Então, estar sempre pronto a acolher essas crianças, adultas ou crianças que se encontram em nosso caminho. E receber... A minha criança também, depois vai entrar. E receber as crianças que chegam através da carne, que seria a maternidade, a paternidade. Então, cada filho que recebemos é como se a ele também recebêssemos. Aí a gente volta do que a gente falou antes, né? Dessa responsabilidade na educação, na condução dessas crianças, né? De ter essa consciência de estar sempre utilizando-se dessa conexão com o divino, para que possa transmitir a elas o que for melhor no processo evolutivo delas, que tem um propósito para nós e para elas, para nós que estamos acolhendo e para elas que estão sendo acolhidas por nós. E ao recebê-las, né, essas crianças, realmente é o Pai que nós recebemos, né? Pois a centelha divina lá está, naquele pequenino bebezinho, já é um templo da divindade para nós, para uma família. Aí, vamos falar da individualidade como relação de mim para mim mesma, né, que é essa última parte. Que é que eu devo considerar essa relação existente entre a minha individualidade, que seria o meu espírito, né, que é eterno, com a minha personalidade recém-criada, com esse bebê, né, com essa criança que foi gerada aqui neste orbe, e o que eu tenho como responsabilidade recebendo em cada encarnação. Pois a cada encarnação eu me torno uma criança e, como espírito, eu devo acolher essa criança, trabalhar junto com essa criança durante todo o processo
de crescimento e evolutivo em cada encarnação. Então, a nossa responsabilidade, né, a nossa consciência precisa estar alerta para que meu espírito receba em nome do Cristo essa personalidade que agora habita em mim. Né? Então, que eu acolha com todas as dificuldades, com todos os perrengues que a gente tem que viver e aprender durante a nossa jornada. Mas eu tenho que aceitá-lo